Olá, bom dia, salve Maria. Salve Maria. Linda sexta-feira para você. Sexta-feira, dia de penitência, né? De fazermos aí a abstinência de carne esse dia de hoje, lembrando a sexta-feira santa. Que você tenha uma sexta-feira santa, uma sexta-feira abençoada, né? Lembrando da sexta-feira santa. Bora rezar para a gente iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então vamos lá. Hoje nós estamos ainda, continuamos na quarta semana da Páscoa, uma sexta-feira. A primeira leitura, então, ela vai ser tirada de Atos dos Apóstolos, do capítulo 13, versículo 26 a 33, Salmos ao Salmos 2. A resposta dos Salmos hoje é: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. O evangelho de hoje, então, é retirado da carta do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Pequeníssimo hoje. Pode ir, meu irmão. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não te perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, a gente fica até no 6, mas vou ler o 7º aqui. O versículo 7 vai dizer assim: Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Pois o tendes visto. E aí no versículo 8 ainda, continuando, vai dizer assim: Senhor, disse Felipe, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e não me conhecestes, Felipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizeis, mostra-nos o Pai? E aí continua, né? Vamos terminar o versículo 10 e 11. Não credes que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e realiza suas obras. Crede, estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Palavra do Senhor. Aqui é engraçado, né? Não sei se você observou, mas se você está acompanhando, a gente viu aí no dia 3 a igreja fazia a memória de São Felipe e São Tiago, né? E justamente São Marcos vai falar dessa passagem aqui, ó. E aí Felipe pergunta: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu Jesus. E aí eu fui na missa na quarta-feira e o padre, ele fazia a reflexão desse mesmo da quarta-feira. E ele dizia, né? E Jesus vai dar uma repreendida no Felipe, vai dar uma correção, vai corrigir o Felipe. Como que ele corrige? Há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Felipe. E aí a gente poderia fazer que nem a gente fez na quarta-feira, né? Poderíamos aqui colocar o nosso nome, né? E poderia ser eu, quanto tempo que eu caminho com Jesus, e a Ana Júlia caminha, você caminha.
E a gente ainda não acredita, né? Não conhece Jesus. Não conhece, né? Não reconhece. E aí Jesus ele vai dar esse puxãozinho de orelha, né? Há tanto tempo estou convosco, Felipe, Adriana, Ana Júlia, né? E aí hoje a gente vai falar, o Evangelho vai tratar desse tema, né? E às vezes na nossa vida a gente vive muito o sofrimento. Se eu perguntasse para você hoje, falasse assim para você, você vive algum sofrimento hoje? Se você não vive um sofrimento hoje, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor por isso, né? Tá na calmaria, que isso é muito bom. Mas você, Ana Júlia, talvez se eu não estou vivendo sofrimento hoje, mas e se eu perguntar para você, você já viveu algum sofrimento na sua vida? Muito sofrimento, né? Pra gente ter uma noção, a gente já nasce chorando, né? E se você não chora, você apanha para chorar. Ou seja, você já nasce com sofrimento, né? Porque deixar o útero da sua mãe é um sofrimento, né? O útero expulsa o bebê. E aí a gente sente, e o bebê chora, né? E se ele não chora, ele apanha para chorar. Então, assim, é só a vida, e vai dizer, né? A vida é sofrido viver nessa vida, né? A vida é sofrida. E é mesmo, a gente falou nenhuma mentira, né? A gente vive, nessa vida que a gente vive, nós temos muito sofrimento, muitas tribulações. E aí, lembramos aqui que Jesus, aqui no capítulo 14, nós estamos nesse ano, versículo 14, né? Mas estávamos no capítulo 13, onde na Bíblia vai estar escrito em cima assim, ó. Jesus manifesta sua missão e divindade em sua paixão e ressurreição, né? E Jesus vai falando da traição de Judas, e aí a gente via logo ontem, né? Não ontem, né? Porque já foi para o capítulo 14, mas se você olhar então no versículo 13, no capítulo 13, versículo 31, vai estar os adeuses e as despedidas, né? Jesus preparando os apóstolos. Porque como ele ia viver a paixão dele, ele foi preparando os apóstolos, né? E mais em cima Jesus vai dizer, dou-vos um novo mandamento, né? Mandando os apóstolos amar como? Amar como? Amar como ele amou, né? Nisto, olha para você ver no versículo 34, um pouquinho acima do capítulo 14, vai dizer, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, assim também vós haveis de amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então é assim que você vai ser conhecido como discípulo de Jesus. Eu, você, Ana Júlia, o Padre, né? Amando como ele amou. E aí no capítulo 14 Jesus já vai dizer, né? Não se perturbe o vosso coração. Aqui na Bíblia Ave Maria, eu estou aqui nessa versão Ave Maria, vai dizer, credes em Deus, crede também em mim. E já aí vai dizer, tendes fé, né? Tendes fé. Que é a mesma coisa, né? E o que é ter fé? É acreditar. É acreditar. Acreditar em quem, meu Deus? Em Jesus. Em Deus. Né? E aqui eu pego, então, o gancho que eu estava falando. Você já sofreu? Você está sofrendo? Lembremos que o sofrimento, ele não dura para sempre. Né? Tem uns salmos que vai dizer, se à noite vem o pranto, pela manhã vem a alegria. E é assim mesmo. Quem já experimentou algum sofrimento sabe que não é eterno, né? Um dia vai passar o sofrimento. Mas aí vem algo interessante sobre o sofrimento. Quem gosta de sofrer? Você gosta, né, Júlia? Eu também não gosto. Eu acho que ninguém gosta de sofrer, né? Sofrer é muito difícil, né? Ninguém quer. A gente quer ficar no oba-oba, alegria. A gente quer se livrar, né? né? A gente quer ficar sempre de boa, né? Como diz o outro, no anás.
A carne não quer sofrer. né? Mas Jesus, ele vai nos chamar a atenção para esse sofrimento, porque lembra que Jesus está preparando os apóstolos porque ele vai Pra paixão, né? para a paixão e ele vai morrer e os apóstolos vão ficar. E Jesus está preparando os apóstolos e assim ele prepara cada um de nós, né? Viver o sofrimento pelo sofrimento, qual que é o sentido? Viver o sofrimento só pelo sofrimento. Passar por ele sozinho, né? Mas quando a gente vive o sofrimento com Jesus, a gente dá Um sentido, um né? sentido para esse sofrimento, e aí a gente consegue entender a graça de sofrer por Jesus, por amor do Senhor. E a gente consegue entender o que vem depois do sofrimento. Porque ele não é eterno. Ele não é eterno. E aí, talvez hoje você que está aí me escutando, eu já vivi coisas assim, e eu sei que ainda vou viver enquanto vida tiver, porque nós não estamos livres do sofrimento. Jesus ontem dizia, né? O servo não é maior que o Senhor. Se Jesus sofreu, você também vai sofrer, eu também vou sofrer. Agora Jesus ele vai ensinar a gente a dar um sentido para o sofrimento. Sofrer só por sofrer, o sofrimento aí vai ser difícil mesmo. E aí vai ser muito difícil. Mas se você, eu, Ana Júlia, sofrer, dar um sentido para esse sofrimento, aí esse sofrimento vai ter uma outra cara. Você já viu? Eu já vi pessoas que sofrem coisas difíceis e eu falo, meu Deus, como é que pode? Como é que essa pessoa está vivendo esse sofrimento? Eu conheço pessoas assim. Eu acho que você também já conheceu, já viu. Se não conheceu, ainda vai conhecer um dia. Você, né, Ana Júlia? Ver essa pessoa vivendo esse sofrimento tão grande. Mas é um sofrimento tão grande, gente, é uma luta muito grande. E você olha para a pessoa está serena. A pessoa está serena. Serena. E aí eu falo, como é que pode? Porque a pessoa descobriu o segredo do sofrimento. É sofrer, dar um sentido para o sofrimento. Sofrer com Jesus. Também entregando o nosso sofrimento. Junto com os de Jesus. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus, o que ele viveu ali na cruz, eu creio que nenhum de nós, o sofrimento nosso não chega nem perto dele. Nem perto. O de Jesus foi muito maior. Tanto é que Isaías vai dizer que Jesus ele não tinha aparência humana. As pessoas olhavam, o evangelho olhava e tinha nojo, sei lá, repulsa, porque Jesus ele se tornou uma ferida só. Uma chaga só. Uma chaga só. Tanto cabeça, ombro, todo. Não sei se você assistiu o filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Mas aquilo é a realidade. E ainda não é totalmente a realidade, né? Jesus sofreu muito mais que aquilo, né? Aquilo é só 1%. Né? Ele foi feito baseado nos escritos daquela beata Ana Catarina, nas visões dela. E ele fez o filme baseado nisso. Porque ela teve a visão da paixão. Ela teve a visão, ela viu. E aí o filme foi feito nisso. E às vezes a pessoa só assiste e fala assim, nossa, esse filme é muito, nossa. Mas, gente, foi aquilo mesmo que aconteceu. E aconteceu muito mais que aquilo. E eu falo, depois que eu assisti esse filme, eu já assisti umas 4 vezes. Talvez eu deveria assistir muito mais, né? Para poder ter amor a Jesus mais. Ter mais, olhar para Jesus e ver o sofrimento que esse homem teve por mim. Ele morreu por minha causa, por sua causa, né? Tudo que ele sofreu. E eu falo assim, eu não assisto outro filme, a não ser aquele, porque pra mim esse é o mais realista. Mais realista. Gente, quanto detalhe. Me impressiona aquela parte onde Maria encontra com Jesus e ela vem até Jesus e Jesus levanta com a cruz para dizer assim, olhou para a mãe e deu aquela força e ele levantou e ele, porque ele sabia, ele precisava concluir para poder salvar cada um de nós. E aí hoje, você que tem um sofrimento, que tem um problema que você acha que não tem solução,
não vai passar, eu te digo. Meu Vai irmão, passar. meu irmão, meu amigo, minha amiga, vai passar esse Vai sofrimento. passar. Nada dura para sempre. Só Deus é eterno. E aí Jesus vai dizer, não perturbe o vosso coração. Porque quando a gente perturba o coração, o que acontece? Você tira o foco dos olhos de Jesus. Você tira os olhos dele. Isso. Aí você foca no sofrimento e aí você não vê mais nada. Você fica desequilibrado, você Desorientado. você não, sem norte. Você não tem sentido nem de onde você veio, nem pra onde você vai. Não sabe o que fazer. E Jesus, ele não quer isso para você e nem para mim. Por isso ele vai dizer, não perturbe o vosso coração. Santa Teresa de Ávila vai dizer, né? Não perturbe o vosso coração. E aí hoje eu digo para você, eu digo para mim também. Que às vezes o coração fica perturbado. Eu não sei você, mas qualquer coisa me perturba. Um sofrimento me perturba, uma dificuldade me perturba. Uma ansiedade. E a gente começa a perder o foco de Jesus, a gente começa a ficar olhando para aquilo que a gente está vivendo e a gente perde o essencial, que é Jesus. E se morremos com Jesus, nós ressuscitaremos com Ele. Talvez hoje você esteja na sexta-feira. Sexta-feira Santa. Vivendo o Calvário, vivendo a dificuldade, você fala, meu Deus, Não vai vou passar, aguentar. Senhor, não vou dar conta. Vai dar conta sim. Vai dar conta em nome de Jesus. Por quê? Por que eu falo isso? Porque a nossa força vem do alto, nossa força vem de Jesus. O caminho é Jesus. Ele fez esse trajeto, ele fez essa caminhada do sofrimento calvário. E aí ele também vai dar essa força para cada um de nós. E nós vamos passar por esse sofrimento e nós vamos sim chegar. E aí se hoje eu vivo a Sexta-feira Santa, a sexta-feira eu vou também viver o sábado, né? Mas eu vou chegar na ressurreição. Que Jesus quer que nós ressuscitemos. E aí eu digo para você hoje, que Jesus te fortaleça com o cálice do fortalecimento. Jesus hoje te dê a graça de sofrer com alegria. Parece esquisito, a Adriana está falando besteira. Né? E não tirar os olhos de Jesus. Não tirar os olhos de Jesus, mas viver com alegria. Se você viver como Jesus pede, não se perturbar, você vai passar com alegria. Você vai agradecer pelo sofrimento. Senhor, eu te agradeço pelo que eu estou vivendo. Porque eu sei que é passageiro, vai passar. E eu vou ressuscitar. Porque é promessa de Jesus. Então, quando a gente perde o foco, que a gente fica muito pensando só no sofrimento, olhando o sofrimento por si só, a gente vai perder a nossa paz. E aí a gente fica sem paz também. Você já viu? E ter paz é o quê, Júlia? Ter paz é não ter sofrimento? É ter o sofrimento, mas apesar de. Isso. Tipo assim, é você ter paz apesar de. Apesar de. Você sofre. As pessoas às vezes olhando para você, para o seu externo, para o seu olhar. O Padre Jonas dizia quando era vivo, né? A cara o coração é seu. É meu, mas Isso. a cara é dos outros. O coração é meu, ou o coração é seu, mas a cara, o rosto é do outro, é do meu irmão. O que ele quer dizer com isso? Que eu posso estar vivendo o que eu estiver vivendo de sofrimento, meu coração está arrasado, quebrado, martirizado, tudo. Mas o meu olhar, o meu semblante, ele precisa dizer outra coisa. E aí a gente conhece pessoas que sofrem e se ela não te falar que ela sofre, você não sabe. Você não sabe. Porque a pessoa tão serena, ela tem tanta paz que ela não demonstra, né? Ela não demonstra sofrimento. Vamos ver a Santíssima Virgem. Você acha que foi fácil para Maria ver Jesus sofrendo? Você que é mãe, eu sou mãe. Não é fácil para a gente ver um filho sofrendo, a gente pegar a dor do filho. Se eu vejo meu filho sofrendo, qualquer um deles três, eu quero sofrer.
Esses dias meu filho cortou a mão e ele foi pro hospital e o corte foi feio. Vou ter que fazer uma cirurgia por causa do... É tendão não, né? Dos ligamentos, né? Dessa mão esquerda. E quando eu vi aquele menino todo sangrando, muito sangue, ele perdeu muito sangue porque rompeu a artéria. O meu coração sentiu tanta dor. Eu senti uma dor tão grande por aquele meu filho mais velho, o pai da minha neta. Eu queria pegar o sofrimento dele para mim. E eu olhava e ao mesmo tempo eu comecei a olhar para Jesus. Comecei a olhar para Nossa Senhora. E comecei a ver o sofrimento dela. De ver Jesus daquele jeito. Que Jesus era santo. Jesus não tinha pecado ele como os outros. Ele sofreu. O sofrimento dele foi por minha causa, por sua causa. E eu vi, eu pensei, e se eu sofro por meu filho, imagina a minha mãe do céu. Quanto sofrimento ela teve, ela viu, quando ela viu Jesus sendo crucificado, daquela forma, daquele jeito, todos cheio de sangue. Jesus derramou o sangue dele todo. Tanto é que na cruz saiu um pouquinho de sangue, depois saiu água, porque não tinha mais nada para sair. Ele deu tudo. Todo o sangue dele foi derramado. Por mim, por você, meu irmão. Então você acha que Jesus, ele não vai te ajudar a viver, passar por esse sofrimento? Vai. Ele vai sim. Se você tiver fé nele. Se você tiver foco. Foco aonde, Adriana? Sofrimento? Não, em Jesus. Em Jesus. Porque ele ensina o caminho. Ele vai dizer aqui de novo aqui. Falou semana inteira. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, Jesus fez um caminho. Ele vai dizer, lá na minha casa do meu pai tem muitas moradas. E ele foi para preparar. E a gente sabe como que a gente vai chegar. Jesus falou, eu sou o caminho. É Jesus que é o caminho, é por ele que nós temos que ir. E Jesus vai te fortalecer nesse dia de hoje. Não interessa o que você está vivendo. Jesus vai estabelecer a paz. E aqui eu peço a Jesus essa graça. Essa paz no meio do caos. Ter essa paz no meio do caos. É ter a esperança da ressurreição no Calvário. É ter esperança. É olhar para tudo e você olhar além. Maria tinha essa visão. Maria via além do sofrimento de Jesus. Ela via Jesus na cruz, mas ela via além. Ela via além. Ela sabia que Jesus ia ressuscitar. Sofreu? Sofreu, como eu falo. Eu sou a mãe da terra. Não chego estou muito longe de chegar aos pés da Santíssima Virgem. Mas eu, como mãe, eu sofro pelos meus filhos. E eu sei que se você é mãe, você sofre também. Talvez você esteja sofrendo por seu filho hoje. Como às vezes eu sofro também. Em ver meu filho ferido, meus filhos feridos. Talvez você esteja sofrendo pelo seu filho. Não sei. Talvez você esteja sofrendo pelo seu esposo. Talvez você esteja sofrendo pelo seu pai e sua mãe. Talvez você perdeu alguém. Talvez você perdeu seu filho. Talvez você esteja sofrendo com um pânico. Talvez você esteja vivendo esses tempos que vivemos aí, com medo de sair de casa, com medo do amanhã, será que eu vou ter o que comer? Com medo de perder alguém. Medo de perder alguém. Eu digo para você, não tenha medo. Confie em Jesus. Veja além da montanha, além do sofrimento, além da cruz, nós vamos viver a nossa ressurreição. E hoje eu peço a Jesus, dai-nos esse coração que não se perturba, mas que apoia e descansa em Deus. Talvez agora é o momento de você descansar em Deus. Focar em Jesus. E descansar em Deus, talvez Deus está te pedindo para descansar. Tira o foco desse problema. Descansa em mim. Descansar em Deus e ter paz. Porque o coração precisa estar em Deus. Precisamos focar em Deus. E aí está o segredo de Nossa Senhora. Ela soube viver o sofrimento sem desespero. Pedimos a Nossa Senhora hoje para nos ajudar a ficar de pé diante da cruz. E não tirar os olhos de Jesus. E não tirar os olhos de Jesus. Mesmo que tudo pareça perdido. Mesmo que pareça perdido, eu te digo, meu irmão não está perdido. Porque vocês lembram daquela passagem onde Jesus vai caminhar sobre as águas e Pedro vai ao encontro de Jesus através das águas? O que acontece?
E o que acontece quando ele tira os olhos de Jesus? Pedro começa a afundar. Ele afunda porque ele tira os olhos de Jesus. E aí ele fica desesperado, né? E ele grita, Senhor, socorro. Talvez você esteja esse hoje pedindo socorro para Jesus. Tem que pedir mesmo. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vai dizer Salmo 120. Mas foquemos em Jesus. Não foquemos no nosso problema. Porque se a gente viver o problema só pelo viver, o sofrimento vai ser grande. Mas se você viver o sofrimento em Jesus, oferece pelos pecadores o seu sofrimento. Vai fazer tão bem aos pecadores, a começar de nós, né? Somos pecadores. Então vamos pedir Nossa Senhora hoje que nos ajude nesse dia de hoje. Ela que é a mãe de Jesus, ela que ficou de pé diante da cruz, pedir essa graça a Jesus pelas mãos de Maria, para que nós possamos permanecer diante dos problemas de pé ou de joelho, né? Rezando, pedindo a Jesus a força, e que Jesus nos fortaleça com o cálice do fortalecimento, seja o que você estiver vivendo. Deus está no comando, no controle. E eu não sei se você, durante essa meditação, você ficou focado nesse laço. Você ficou focado aqui? Eu pus esse laço de propósito, tá? Tá aqui de propósito. Por quê? Para dizer o quê? Quando você tira o foco de Deus, de Jesus, foca nos problemas. E aí você pode afundar, como Pedro. E aí você não presta atenção em mais nada. E aí você perde a sua paz, você perde seu norte. Perde direção. Você perde a direção, você vai ficar perdido. Esse laço é o problema. Não sei se você ficou nesse vídeo. E se você ficou nesse vídeo, comenta pra mim no Instagram. Porque no YouTube eu não deixo os comentários, né, ativados. Mas comenta, eu te desafio a comentar. Se você ficou nesse vídeo e ficou focado nesse negócio aqui, desse laço, e ficou perguntando por que será que esse laço tá aí? Será que ela não viu esse laço? Eu pus de propósito, tá? Para ver o seu foco. Se você focou aqui nesse laço, esse laço aqui está simbolizando um problema. Você entendeu realmente o que quis dizer essa passagem, né? Esse laço é o nosso problema. E se eu e você focarmos no problema, nós vamos afundar. E nós não vamos descansar, nós vamos ficar perdidos. Porque nós tiramos os olhos de Deus. Do foco, que é Jesus. Que é Jesus. E ele, sim, nós vamos olhar para ele. E nós vamos olhar para ele em todos os momentos. Tá feliz? Louvado seja Deus. Olha para Jesus. Olha para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Para poder vermos a paixão de Jesus. Ver que esse homem entregou tudo que ele tinha. Por amor a você. Porque ele te ama. Você acha que ele vai te deixar sozinha, desamparada, vivendo esse sofrimento? Você acha que ele não vê o seu sofrimento? Ele vê, mas seu sofrimento não é nada, não. Seu sofrimento não é nada diante de Deus. Um Deus que pode tudo. Um Deus que abriu o mar. Um Deus que curou cegos. Fez paralítico andar. Ressuscitou. Um Deus que ama tanto que chorou por um amigo. Ele chorou por Lázaro. Lázaro é amigo de Jesus. Ele chorou quando ele viu Lázaro morto. Você acha que Jesus não te ama? Você acha que Jesus não se importa com você? Ele se importa, sim, eu te digo. Eu gostaria de te dizer hoje. Ele se importa com você e ele sabe que você vive. E na hora certa, Jesus vai te dar a graça de você sair do sofrimento. Mas agora, junta seu sofrimento com o sofrimento de Cristo. Oferece para a conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Vai fazer tão bem a igreja e vai fazer bem a você. E aí eu despeço de você hoje, pedindo a Jesus a graça de estarmos em paz, apesar do sofrimento.
Lembremos que não é a água que está dentro, não é a água que não é a água que está de fora que faz o barco, a canoa afundar, mas é a água que está a água que entra. Não é o que está de fora, mas é o que você deixa entrar. Não é o que está de fora. Se eu deixo entrar, vai afundando. Tá bom? Então não vamos deixar nada de fora entrar para nos incomodar. Não perturbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em Jesus. Tá bom? Fica para você hoje que Jesus possa nos dar o dom, dar essa paz que vem do Espírito Santo. A alegria de viver mesmo no sofrimento e de oferecermos para Jesus. Juntar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo. Porque só assim você vai conseguir ficar de pé diante desse sofrimento, que parece que é muito grande, mas eu te digo, diante de Deus, não. Deus, ele pode tudo. Vamos rezar para a gente terminar? Vamos rezar uma Ave Maria, pedir a Jesus para nos fortalecer através de Nossa Senhora. Ela que foi a mulher das dores, junto com Jesus, o homem das dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Uma santa sexta-feira para você. Fique na paz, que Jesus te fortaleça com o cálice do fortalecimento no dia de hoje. Com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Tchau.